Beleza, pessoal? Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com todos vocês. Esse domingozinho friozinho, né? Gostoso. São Paulo, né? Pleno janeiro. Né? Brasil é isso, né? 3 climas num dia só, né? Ok, então ontem, para quem veio na palestra, nós falamos um pouco sobre uma visão mais ampla do cosmos, do universo, como as galáxias estavam distribuídas, os bilhões de galáxias, os bilhões, como a grandeza do universo era gigantesca, para nós termos uma coordenação de todo o universo. Depois, como seria uma coordenação de uma galáxia inteira. A nossa galáxia tem cerca de 400 bilhões de sóis. Certo? Cada sol podendo ter dezenas de planetas. Quantos projetos planetários, como a Terra, por exemplo, vocês acham que deve existir só na nossa galáxia? Porque sempre há intercâmbios de almas de um mundo ao outro, períodos e períodos. Pode ter certeza que nós temos bilhões de projetos planetários. Não é 2, 3, 4. Bilhões de projetos planetários. E quem coordena todas essas etapas, todas essas atividades na galáxia toda, nós vamos chamar de uma coisa chamada Federação Galáctica. Essa Federação Galáctica ela vai responder a uma federação maior que coordena todas as bilhões de galáxias, as experiências de cada galáxia. A gente tem que pensar grande. Quando você for pensar Deus, esse Deus tinha mania de grandeza. Uma galáxia só não estava bom? Aí você tem que fazer a pergunta, por que ele criou mais de 100 trilhões de galáxias? O que ele queria fazer com tudo isso? Quantas possibilidades em todas essas galáxias não ocorre há mais de 20 bilhões de anos, que é a idade praticamente do universo, em torno de 13, 14 bilhões de anos, visto pela física, né? Mas a física sempre tem erros de 100% na astrofísica, astronomia. É extremamente comum. Quando você pergunta para um cientista há 30 anos atrás, a população estelar era 200 bilhões. Hoje já subiu para 400. Um errinho assim, besta, de 100%. Né? Então, na astronomia, um dos grandes erros também era como medir distâncias muito grandes. Como que eu posso medir a distância de Andrômeda em ano-luz? Que padrão eu vou usar? Né? Aí tinha uma astrônoma, ela começou a estudar um tipo de estrela especial, ela descobriu uma estrela na constelação do Cefeu, que tinha uma característica muito interessante. Ela era uma estrela variável e ela tinha uma luminosidade muito precisa, uma classe de estrelas que foram batizadas de variáveis cefeidas. É como se você tivesse uma luz e você tivesse certeza que ela tem 100 watts de potência. Né? Aí quando você afasta essa luz, né, de vários quilômetros de distância, você sabendo que ela tem 100 watts de potência, eu meço a potência aqui num aparelhinho que está chegando a mim, certo? E por cálculo simples eu meço a distância que essa lâmpada dá, porque eu sei a potência original dela, certo? E quanto está chegando, pela fórmula, você calcula a distância que ela está. Então, foi assim que nós conseguimos medir distâncias muito grandes, até dentro da nossa galáxia, procurando variáveis cefeidas. Então a gente chegou em Andrômeda, a galáxia de Andrômeda, a gente foi procurar estrelas individuais da classe variáveis cefeidas, porque eu sempre sei que ela tem tantos watts de potência, ela é bem regulada. Então a gente achou umas estrelas variáveis cefeidas. E aí, pegava essa variável cefeida, media a potência de luz dela chegando aqui e calculava a distância. Certo? Então a gente tinha muitas metodologias. E aí, a gente mediu a galáxia de Andrômeda, sabe? Aí a gente percebeu que depois que a gente começou a estudar melhor as estrelas variáveis aqui da nossa galáxia, a gente percebeu que tinha 2 classes de variáveis cefeidas. Classe 1 e classe 2. Aí a gente teve que corrigir, porque aquela estrela de Andrômeda era de classe 2. E aí a potência já não era 100 watts, só era 200. Sabe? Então aí a gente tem que só corrigir um pouco das distâncias. Mas hoje está em torno de 5 milhões de anos-luz de distância Andrômeda.
E aí, a partir dessas descobertas, quando a gente começou a pegar galáxia mais distante, tinha um problema. Não dava para achar estrela individual, classe Cefeida. Como é que eu meço a distância dessa bosta agora? Né? Aí a gente usou um método mais sofisticado um pouco, chamado Redshift ou Red Blue da luz, que é o desvio para o azul, o desvio para o vermelho, que é o efeito Doppler da luz. O Doppler é o seguinte: quando você está na beira de uma estrada e você vê um carro vindo buzinando, ele não faz o som, ele vem ficando agudo até você, depois que vai embora, o som vai ficando grave. Né? Então a frequência, quando o carro está em movimento, ele vai se movimentando, quando passa por você, ele vai ficando grave. E esse efeito é chamado de efeito Doppler do som. Então eu sei quando uma fonte está se aproximando de mim, porque o som vai ficando agudo, mais agudo. E eu sei que uma fonte está se afastando de mim, quando eu percebo que o som vai ficando mais grave, cada vez vai fazer. E acontece a mesma coisa com a luz. Se eu tenho uma estrela muito distante, uma galáxia, e eu começo a medir a luz e a frequência, eu percebo que vai ter um desvio para o azul. Isso significa que a fonte está se aproximando de mim. Certo? E se essa fonte estiver se afastando de mim, vai haver um desvio da frequência da luz para o vermelho. A gente chama de redshift. Shift é desvio, desvio para o vermelho. Então, quando o nosso amigo lá, o Hubble, começou a medir o redshift das galáxias, todas as galáxias que ele olhava estavam se afastando de nós. E pela fórmula do efeito Doppler, pela frequência que eu meço aqui, eu consigo calcular a distância que essas galáxias estão de nós e a velocidade com que elas estão se afastando de nós. O incrível é que tem galáxias quase com a velocidade da luz se afastando de nós. A velocidade da luz, quase 13 mil km/s, ela está indo embora. Né? E esse aí se tornou um método mais avançado para nós calcularmos as distâncias de objetos muito distantes, que deu a famosa equação de Hubble, né? Que é um gráfico assim, né? Ele começou a medir a velocidade radial das galáxias e aqui nesse gráfico a distância. E aí ele percebia que toda vez que ele dava um gráfico assim, ó, presta atenção, ó, todas as galáxias que ele media ficava uma coisa meio assim. Isso é praticamente uma reta. Né? E todos vocês sabem que essa aqui é uma equação de primeiro grau, muito simples, igual aquela y, por exemplo, assim, ó, y igual a x, certo? Principalmente quando passa na fonte, aqui não tem b, né? Então, velocidade é igual a uma seta constante, que ele foi baseado em constante h, constante de Hubble, versus o raio. Então essa foi a equação que ele tirou. Ou seja, conforme a distância que ele media, tinha uma velocidade da galáxia de afastamento. Então quanto mais longe, maior a velocidade. E aí, por aqui, todos vocês sabem, olha que interessante, ó, olha que interessante. Ó. Eu quero saber qual é a idade do universo. Quanto tempo faz que o universo existe? Né? Então, todos vocês sabem que velocidade é ΔS sobre ΔT. Isso aqui, H vezes R. Né? Eu estou interessado em ΔT, que é o tempo. Então, passa para cá, fica ΔT é igual ao ΔS sobre HR. Só que presta atenção, o ΔS é exatamente o R. Certo? Ou não? É o R aqui, ó. É a mesma distância. Certo? Estou calculando a mesma distância. Então isso aqui vai ficar 1 sobre H. Então, a idade do universo é exatamente o inverso da constante de Hubble, ou H-1, né? Entende? Isso aqui é uma constante, é um número, tá? A ΔT é igual a H a menos 1.
E esse H tem a ver com a tangente de alfa. Então, de acordo com a velocidade, eu tenho uma inclinação aqui, dessa curva. É uma coisa muito simples isso aqui. Isso aqui é ginásio, isso aqui. Não é nem colégio. E aí, por aí, se você calcular essa curva aí, essa curva, o cientista tem um problema. Quando começa a medir galáxias em distância, essa curva não é mais uma reta, ela começa a fazer isso aqui, ou isso aqui. Então, lá no início do universo, as coisas não eram tão bonitinhas, lineares, quanto a gente pensa no início de tudo. Houve uma explosão, a explosão não era central, podia ter várias explosões, as galáxias começar, sabe, aquela coisa, num maior crescente, e as galáxias estão mais ou menos estabilizadas em termos de afastamento de um ponto comum. E hoje, isso aqui está em torno de 13 bilhões de anos. Alright? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar da nossa conselho planetário aqui, né? Vocês acreditam que uma ETzinha, a Grayzinha, amiguinha minha, gente boa pra caramba, ela chama Iraka Irana Grau-Now. Nomezinho, né? Esse nome dela, ela nem deu o nome dela total, porque ela chega assim para mim e fala, eu sou Iraka Irana Grau-Now. Aí vem outra, eu sou Iraka Kiroa Grau-Now. Aí eu ficava encucado, eu falei, cacete, não é? Aí depois eu contei, mas foi esclarecer, não, lá essa aqui é assim, ó, Iraka Irana é um posto dentro da nossa ordem lá de comando, né? Sargento, tenente, piloto, não sei o que, sabe? As Iracas Iranas, as Iracas Quiroas, depois Grau em Naui e Grau em Kraui. Mas tem as diferenças do que elas fazem lá, entendeu? Umas é médica, outra é engenheira, sabe? Outra é departamento disso, departamento daquilo. Então, cada, né, um vai ter um nome, posto, posição, operação, ponto operacional. Exatamente. Né? Tudo organizado, super organizado. Aí uma delas, uma Iraka Brown, ela conversando, batendo papo um dia comigo, ela falou assim, Laércio, quando este planeta Terra estava com a crosta totalmente magmática, ou seja, totalmente quente, né? Não tinha crosta terrestre, era tudo magma. Hã? Quase um sol. Não é um sol, porque era magma. O Sol é explosão nuclear constante. Era muito quente, era lava, na superfície toda do planeta era lava. E como o planeta Terra e os planetas não têm como trocar calor com o meio ambiente, porque tudo é vácuo aqui em volta, demora muito para esfriar. Demora milhões de anos para esfriar e secar e criar uma crosta sólida. A Terra praticamente demorou uns 500 a 600 milhões de anos para criar uma crosta sólida. Para depois pensar em ter oceano, para depois pensar em ter uma atmosfera e essas coisas mais. Tá? Então demorou muito, bilhões de anos. Então ela dizia assim para mim, quando este planeta estava esfriando com crosta magmática, nós já voávamos aqui com nossas naves. Você fala assim, puta que pariu. Aí você pensa, com quem você está conversando? Uma pessoa que tem 5 bilhões de anos de idade navegando em tecnologias interestelares. Nem Buda tem essa capacidade. Você está entendendo? É muito louco isso. Né? E eu, como conheço astrofísica, a gente sabe que o universo tem 13. O nosso sistema solar nasceu nosso sistema solar nasceu há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, quando o nosso Sol nasceu, a galáxia tinha 9 bilhões de anos de idade. Por isso é perfeitamente viável essa informação que ela me deu. Uma raça super avançada que já navegava pelo espaço. E o nosso Sol estava nascendo aqui. E a Terra esfriando. Totalmente ilógica a informação. Vocês entenderam? É vocês imaginar
que o núcleo de nossa galáxia... Oi, ETzinho, deixa eu apagar ele aqui. Madeira. Né? Pam, 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 param, pam, param. Vocês têm que pegar assim, a galáxia tem, vamos arredondar para ficar fácil, 13 bilhões. Então, quando o nosso Sol nasceu 13 menos 4,5. Quanto que dá? Passa as contas, 13 menos 4,5. Hã? 8,5. Então, quando o nosso Sol nasceu, ele nasceu quando a galáxia tinha 8,5 bi de idade. Agora eu vou dar uma informação sobre nossa galáxia. A nossa galáxia, a Via Láctea, né, ela tem uma estrutura espiralada assim, e tem um núcleo aqui, e os braços espirais. O nosso Sol nasceu bem aqui, assim, ó, num braço espiral. Completamente distante do núcleo. Aqui, os cientistas calculam que a população estelar hoje é de 400 bilhões de estrelas. Dos quais 99% dessas estrelas estão só nesse quadrado aqui. Estão no núcleo. E só 1% preenche esses braços espirais. Tá? Nós temos uma característica dessas estrelas. Elas têm duas populações que a gente chama de POP 1 e POP 2. A população 1 são estrelas que estão no núcleo. E a característica dela é que elas são muito velhas. Elas têm em torno de 10 a 12 bilhões de anos de idade. As estrelas que estão aqui no núcleo. E as estrelas da borda são jovens. Por exemplo, as Pleiades. As Pleiades têm 100 milhões de anos. Uma criancinha, bebê. Não tem nem planeta habitável nessa porra lá com 100 milhões de anos. Nem esferiou esse planeta lá. Tudo instável ainda. Crosta magmática. Falei pra você que a Terra demorou quase 1 bilhão para ter uma crosta razoavelmente. Então é lógico que os Pleiadianos não podem vir das Pleiades. Quem que vai morar naquela bosta lá? O sistema nem se formou, as estrelas são variáveis, oscilantes, tá? Né? Coitada da Alcione, da Marrom. Né? E as estrelas de população 2 são jovens. E o nosso Sol é um dos mais velhos. O nosso Sol está na metade da vida. O nosso Sol tem mais uns 5 bilhões de anos para queimar. Né? Haja paciência para ficar aqui 5 bilhões de anos, né? Então, a coisa funciona assim. Então, por isso é muito provável que quando o nosso Sol estava nascendo, civilizações só tinham 8 bilhões de anos de idade. Porra. Por isso que aquela fala da Graysinha é viável. Então eu pergunto, quem é esse ser que hoje vem sentar e conversar comigo? Né? O que ele sabe que eu não sei? Você está entendendo? O que ele sabe que eu não sei? Os caras são bilhões de anos mais avançados em tudo que você possa imaginar. E aí, como é que fica a situação? Você vê quantas diferenças... Ontem eu falei do tamanho da galáxia, do universo, né? Hoje é a distância de consciência. É o que nos separa o homem de uma ameba. Então, para os ETs, quando eles vêm dar contato com nós, estão falando com a ameba. Aí você chega pro ET e fala, ah, ET, o que é o amor? Essas puta pergunta idiota, né? Ou quer dizer, de onde você vem? O que você veio fazer aqui na Terra? Alguém com a nariz empinado, mas o que você veio fazer aqui na Terra? Né? Pobre ser humano, né? Aí, é engraçado, tem os meus amiguinhos, né? Quando a gente faz umas besteiras, umas coisas assim, ele fala assim, ó, humanos. Ele tira saco da gente. Né, Ju? Humanas, Micalateia, né? Vocês conhecem Micalateia? Hã? Vocês não conhecem Micalateia? Ô, Micalateia. Quem assistiu, como é que chama lá, ó? Hermanoteu na Terra de Godard?
É muito engraçado, né? Como é que chama o grupo lá? Os Melhores do Mundo. Eles fizeram um filme agora, tá na Netflix, tá? É legal pra caramba. É uma comédia brasileira, mas se passa no tempo lá do Egito, de Roma antiga, da época de Jesus, né? E é muito engraçado que ele recebe uma missão de Deus, né? De salvar o último, né? Como é que fala? O último hebreu do Egito, né? Que tinha um cara lá preso no Egito até hoje, entendeu? Até naquela época lá, né? Que teve o Moisés que saiu da catura, ficou um lá para trás. Então Deus fala: você vai ter que ir lá libertar. É uma puta zona, né? O filme. E aí, o Hermanoteu tem uma irmã que se chama Micalateia. Só que ela era prostituta, ela era puta. Aonde ele chegava assim, falava: não, eu sou irmão teu, não, irmão do Micalateia. Micalateia? Oh, Micalateia, todo mundo já tinha comido ela. Então todo mundo falava: Micalateia, oh, seja bem-vindo, Micalateia, oh, saudade. Ele cruzava até no Egito conhecia o Micalateia. Essa é a parte engraçada, todo mundo conhecia a irmã dele, que transava com todo mundo lá. Por isso que a gente brinca, assim, a gente fala: ô, Micalateia. Bom, então, vocês imaginem quanto trabalho organizacional para essas raças avançadíssimas coordenarem projetos em bilhões de planetas pela galáxia. Aqui eu estou falando de estrela. Cada estrela podendo ter dezenas de planetas. Você vê, o nosso sistema solar, basicamente tem um planeta habitável. É a Terra. O resto nada. Nenhum planeta serve para habitação aqui. Tá? Vênus, nem se fale. Vênus é um planeta gostoso para dar um rolê, para dar um passeio, sabe? É maravilhoso Vênus. A brisa mais fraca, o ventinho mais fraco que tem Vênus lá da tarde, aquele ventinho assim, tem 600 km por hora. Furacão na classe 5 é 300 km por hora. Gostoso a brisa. E a temperatura, então? Boa para pegar um bronze, 600 graus centígrados. É quente pra cacete. E também chove ácido sulfúrico. Né? Todo mundo que tentou pousar qualquer nave em Vênus se lascou. Uma nave russa conseguiu pousar e funcionar 1 hora. Depois apagou. Ninguém tenta pousar a nave em Vênus mais, porque sabe que não tem condições. Vai ser destruída, é jogar dinheiro fora. Então a gente coloca mais um orbitador, que fica orbitando, mas só que as nuvens são tão espessas, que a gente não consegue fotografar ou filmar a superfície. Então a gente só faz com raio-x, que daí atravessa as nuvens, faz um mapa da montanha, né? Mas é um planeta completamente inóspito. Não tem como, né? As condições climáticas. E é legal porque ele tem quase a massa da Terra, o tamanho da Terra, tudo. Ele é muito legal, né? Mas se perdeu, coitado, né? Ou foi pelo caminho das drogas. Se perdeu. No astral tem experiência lá? Então, no astral, tudo é possível porque o astral fica fora da atmosfera do planeta. Sempre os planos das cidades astrais são colocadas a 500, 600 km de altura. Fica fora de tudo. Então não tem influência direta das intempéries planetárias. Tá? Direta da superfície. Aqui na Terra é a mesma coisa. A cidade astral, o primeiro nível, está a 500 metros de altura. Até acima de onde circula a estação orbital. Né? Não tem problema nenhum, dá para você instalar a vida astral. Tá? A maior parte do universo, 99% do universo, a vida é astral. Vida no plano físico é raro. Porque ninguém gosta de viver nessa porra do plano físico. Sabe? Todo mundo vem e passa umas horinhas aí, tira umas férias e vai embora depois. Você tem que pensar que nós temos bilhões de anos de idade. Nosso espírito, nossa consciência. Tá? É muito importante entender isso. Nós estamos esquecidos só. Todos vocês que estão diante de mim já andou em naves da Federação. Já foram transportados de mundos distantes para cá. 86% de todos vocês que estão sentados aqui na minha frente hoje, estatisticamente falando, estão na primeira encarnação na Terra. Óbvio que antes dessa encarnação,
Geralmente vocês que têm 30, 35 anos, então vocês podem calcular que há 30 anos atrás vocês chegaram em naves espaciais da Federação, foram descarregados no astral Terra e suas encarnações preparadas neste mundo. Vocês não têm noção da organização que existe no mundo astral para que todas essas operações aconteçam e ocorram. Depois vocês encarnam e fica aqui que nem tonto não acreditando em ET. É só olhar no espelho e perguntar quem que está dentro desse corpo. De onde você veio? O que você veio fazer aqui na Terra? Quando você conseguir responder essas 3 perguntas, vocês vão descobrir os ETs. Simples assim. Né? O Buda levantava a mão assim para os discípulos dele e falava assim: meus discípulos, cada um desses dedos é uma encarnação sua na Terra. Vamos supor que essa aqui é a encarnação atual. Você tem um rosto. Essa aqui é a encarnação anterior. Você tinha outro rosto. Certo? Essa aqui é a anterior da anterior. Entre os dedos é o tempo que você fica no mundo espiritual entre uma encarnação e outra. Né? E aí ele vai fazendo assim, quando ele chega no dedinho, ele fala assim, ó, essa aqui é a sua primeira encarnação na Terra. Você tinha um rosto. Agora eu pergunto a vocês, qual é o seu rosto original, aquele que você tinha antes da primeira encarnação na Terra? O Buda já fazia esse questionamento 600 anos antes de Cristo. Como a gente dizia, oh my God. Né? Agora, vocês têm que entender que tudo que acontece na Terra, desde os primeiros micro-organismos, tudo que acontece aqui, até vírus são projetados. Todos os micro-organismos são projetos interestelares de tecnologias avançadas, porque são pequenos blocos que você vai juntando e formando organismos mais sofisticados. Este corpo que nós estamos usando é uma engenharia. Tá? São androides de alta performance, autorreplicantes, que através de macho e fêmea, não preciso ter uma indústria para fabricar androides. Né? É só botar um androidinho fazendo fuki, depois já produz um outro. Você sabia que o espírito não tem absolutamente nada a ver com reprodução de androide? Você tem uma ideia? Quando os ETs estavam fazendo as primeiras experiências com a raça humana aqui na Terra, eles trouxeram um grupo desses androides, soltaram aqui na Terra e foram fazendo as adaptações com o ecossistema. Não tinha alma, só a programação básica do androide. E a programação básica é a fêmea ser atraída pelo macho. Fazer aquela dancinha, sabe? Para atrair o macho. É, igual a Anitta faz. Tatua o filofofó do Judas, né? Só para atrair o macho. Isso é seguir 100% a sua programação de androide. Então, Kundalini, paixão, desejo sexual, quero transar, quero fazer bebezinho, é tudo programa do androide, é um programa da inteligência artificial. Porque o máximo de uma indústria de robôs é você não precisar de uma indústria para fazer o robô. É você fazer com que ele mesmo se autorreproduza, só comendo as merdas que tem no planeta aqui, come, faz beber, come, faz beber. E vai se autorreproduzir. Olha que prático, né? Não é verdade? E foi o que aconteceu. Aí, quando tudo já estava se reproduzindo, tinha um monte de gente aqui, agora os próximos, os espíritos vão começar a acoplar. O espírito não é macho nem fêmea. Ele não é homem nem mulher. A questão da sexualidade dele nem existe. Ele vai experimentar a sexualidade quando ele for entrar no corpo. Aí, como o espírito é tudo paz e amor, sabe aquela coisa, né? Ele vai ser influenciado 100% pelos estímulos do androide biológico. Então, todo mundo vai viver pela primeira vez ser corno. Espírito nunca foi corno, mas chega aqui e vai ser corno.
Como diz o grande filósofo Falcão, né? Ou foi, é ou será. Corno. Vai se apaixonar. Ai, eu quero fazer música sertaneja. Ai, sem ele eu não vivo. Essas coisas. Né? E vai ter toda essa busca pelo sexo freudiano, os traumas freudianos. Quem é psicólogo sabe o que eu estou falando. Né? Tem os traumas freudianos, as repressões, né? Aquele filho da puta que nasce feio pra caralho, não come ninguém, sabe? Não pega ninguém, toda frustração, né? Morre, vai dar trabalho no astral, quer que se suicida, porque foi corno, né? Suicida corno, o que mais tem no astral? 90% dos suicídios são cornos. Ou corna. Né? Pode perceber, quem é psicólogo sabe por que o cara se suicida. A maior parte, por causa de mulher. Ou quando não mata a mulher, ele se mata também. Né? Essas coisas que você vê na televisão, né? Esses feminicídios todo dia aí, né? Por isso que eu falo, quando as pessoas chegam para mim e falam, isso, o que a gente faz com essa história de feminicídio? Eu falei, tem que ser igual aquela mulher lá, ó. Vocês assistiram aquele filme africano lá, né? Hã? Mulher Rei? Então vocês assistam, vocês vão ver o meu conselho para vocês, para feminicídio. Tá? O que a gente faz? Né? Mulher tem que virar macho pra caralho. Você vai ver. É história real, hein? É história real da escravidão na África. Quando os próprios reis vendiam seus próprios para ganhar dinheiro da escravidão. Você vai ver que uma mulher africana fez para acabar com a escravidão, para acabar com vender escravo para o Ocidente. E a história é real. Aí a pessoa pergunta, eu sou frágil, eu sou feminino, meu marido bate em mim, o que eu faço? Vai fazer o curso de Kung Fu lá e dar porrada no seu marido até ele se fuder. Não tem outra saída, você vai esperar a polícia chegar na sua casa? O Estado não tem nada a ver com isso, cara. Aí o pessoal, não, porque temos que ter polícia e leis. Que lei? Você acha que lei? O cara tá corno, o sofrer, chega na sua casa e enche de porrada, dá tiro na sua cara, que não sabe de lei. O que vai saber? Ele tá pensando essas coisas. Tá transtornado, cara. Entendeu? E aí você vai entender por que a mulher rei, a mulher tem que ser mulher rei. Toda mulher tem que ser mulher rei. Ela tem que aprender. Ela tá numa floresta. A floresta tá cheia de leões. Você não pode chegar na floresta e oi, leão, tudo bom, leãozinho? Ai, pai de amor, viu, leãozinho, né? Igual a história do leão, né? Então chegou um cara, né, na floresta, né? Caiu o avião na floresta africana, né? E ele era músico, tinha um violino. Aí começou, vou encher de leão em volta dele. Era tudo pra comer. Ele pegou o violino e começou a tocar. Todo mundo, leãozinho, parou. Bonitinho, ouvindo a música, né? Que legal. Aí vem outro leão, sim. Não quer nem saber da música. Come o músico. Aí um leão fala, puta, mas tinha que vir o surdinho pra estragar a história. Tava tão bom a música, tinha que vir o surdinho, mano. A coisa. É a mesma coisa, cara. Você tá numa floresta. Né? Os homens são animais. Você vai respeitar ou achar que ele vai se comportar, né? Dentro das leis que são externas, as leis não são internas, são externas, né? Na hora da raiva, na hora do ódio, ele sai dando porrada na mulher, não quer nem saber. Ou come ou vai ser comido. Ou come ou vai ser comido. Exatamente, é uma floresta, é difícil. Né? Eu sempre treinei Kung Fu na minha vida. Né? Quando as mulheres vêm chorar para mim essa coisa, eu falo, não tem outra coisa, minha filha, você tem que se defender. É a lei da natureza. Ou você se defende ou você morre. O que você prefere? Né? Ser frágil a vida inteira e deixar que o Estado vai cuidar de você? Claro que não. Nessa hora o Estado está longe. Por isso vai chegar 2 horas depois. Aí já não tem mais o que fazer, né? Aquelas puta cena dantesca que você vê nas casas. Aí, né? Mata a criança, mata filho, mata a mulher, mata todo mundo e vai dar por se suicida ainda, né? É uma tristeza. Né? É igual a história quando entra um moleque dando tiro dentro de uma escola. Porra, ninguém vai enfrentar esse filho da puta, cara. Por isso que tem que ter um guarda armado dentro de cada escola. E armado mesmo. Eu tô falando da puta. Deve dar um tiro na orelha do moleque. Acabou a farra. Sabe? Tem que ter guarda armado dentro de escola, sim, senhor. Não é aquele cacetetinho que não faz bosta nenhuma.
Bota um cara com uma M16 lá, você vai ver se alguém vai entrar para encher o saco. Pô, é uma floresta isso aqui, cara. Não dá para resolver o problema passando a mão assim na cabeça dos caras. Americano não tem essa história não, viu? O cara fez refém, pegou, o cara botou um revólver na cabeça de alguém, não tem conversa lá nos Estados Unidos. O cara, a franca tesoura mete no catinho na cabeça do meio, não tem nem papo. Não tem 2 horas negociando, não. Hã? Não negociando com terrorista, não tem papo. Você vê aquela história daquele ônibus aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? O cara ficou mais de 3 horas negociando, ele mata a menina, depois não tira a cabeça da menina, cara. E os franca terroristas tiveram muita chance de arrebentar com ele dentro do ônibus e os caras não deram a ordem. Hã? Um monte de narco preparado para arrebentar o cara e o cara não deu a ordem. O negociador ficou lá enrolando, achando que ia ter bom senso, né? Mas aí, o que aconteceu? Eles aprenderam com esse erro. Você viu quando teve aquele caso em cima da ponte lá do Rio de Janeiro, que os snipers detonou o cara? Não teve segunda chance? Aí foi aquela história que o governador Luiz foi correndo, né, alegre, até aí, depois os caras tudo criticando, coitado lá, né? Fazer o quê? O que eu posso fazer? Vou dar mole para bandido? Bandido é bandido. Escolheu o caminho das trevas, ele vai colher o que ele planta. Essa é a lei do karma aqui. Né? Se você não fosse bandido, você pode até passar fome, cara, mas não seja bandido. Entendeu? Eu acho que passar fome é uma bobagem, porque em São Paulo, tudo tem restaurante popular, não tem? R$1. Quem é que passa fome? Todo mundo pode ir na beira do restaurante comer, cara. Tem café da manhã por 50 centavos e tem R$1. Você come no restaurante. Quando você vai me falar que você passa fome? Certo? Não tem sentido isso para mim, não tem sentido. Outra, se você está no interior e fala, ai, passei fome. Só você andar 200 metros numa estrada de terra, tem 500 pés de manga puxão, barulho. Cara, como é que você pode me falar que você passa fome? Jaca. Jaca, então, dou uma jaca para você, fica uma semana comendo jaca. Abacate. Você andou numa estrada no interior, tem 1000 tipos de fruta para você comer de graça. De graça. É só você não ter preguiça. É que você senta na sua casa e fica esperando a comida vir. Vai vir, você não trabalha. Você não faz nada. Ó, você quer ver? Isso é história. A Juju tá de prova. Tem um casal, ela deve ter uns 70 e poucos anos, e ele deve ter quase essa mesma idade da esposa. É um casal de velhinhos. Todos os dias eles vão empurrando um carrinho de supermercado, catando reciclável. Lá no bairro de Chácaras, catando reciclável, e o cachorrinho dele atrás. E empurrando, e a velhinha lá, nem conseguindo andar direito. Como é que você vem falar pra mim que você não pode, que você é pobre, que você... Ah, puta que pariu, manda o cara vive de esmola pra mim, eu vou tomar no cu, dependendo do cara que vem. Sabe, a maior parte desses caras vem pedir pra usar droga. Ah, vou dar dinheiro pra vocês merda usar droga. Eu prefiro ajudar aquela velhinha lá, que está se esforçando, trabalhando para ganhar um dinheirinho honestamente, para ter comida em casa. Ela não tem preguiça de acordar 5 horas da manhã e ir lá carregar carrinho, né, como se fosse um... Né? Aquilo sim vale a pena você ajudar. Você planta o que você colhe. Se você não trabalha, você não come. Eu, se eu não trabalhar, também não como, não pago minhas dívidas. Não pago minhas contas. Não é assim chegar assim, eu chego assim lá, né? Olha, eu sou funcionário de Deus, viu? Vocês abolem minha dívida aí. Né? Tem que pagar, filho. Né? Então, vamos continuar aqui. Olha que interessante. Assista Mulher Rei. É muito bom, cara. A produção é muito bem feita. Muito bem feita. Você vai ver lá, baseado em fatos reais. Foi a primeira vez na história que uma tribo africana colocou uma mulher no cargo de rei de uma tribo. Que a mulher nunca tinha vez lá, né? E a primeira vez que uma tribo tinha uma classe de mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras. As guerreiras iam para a guerra, elas que defendiam a tribo. Né? Bom,
vamos pensar no meio de toda essa galáxia, 200 bilhões de estrelas, vamos pensar no planeta Chã. Você sabe o que é o planeta Chã? Não? É como o nosso planeta é conhecido nos planos espirituais. E você sabe qual que é a tradução dessa palavra aqui? Chã. Esse termo Chã significa água. Porque para quem olha de fora, o planeta Terra não é terra. É 2/3 de água. São uns pedaços de ilha de terra aqui assim. Então, para o pessoal do espaço, isso aqui é chamado de planeta água. Ok? Então, nós temos que sempre imaginar o seguinte, que todo planeta, todos os corpos celestes no universo inteiro, isso aqui é uma lei universal, é exatamente o desenvolvimento do meu livro Física Quântica e Espiritualidade. Eu fiz como eu sou astrofísico, eu fiz um adendo à astrofísica planetária e estelar, fazendo exatamente o seguinte, olha, o nosso planeta termina aqui para os astrofísicos, na superfície, e mais a atmosfera, certo? Com gases, mas todos os gases de mesma densidade material. Aí o que o Lalá faz? O Lalá inventa uma teoria que tem uma outra superfície aqui em volta da Terra, que termina a 500 quilômetros de altura, feita de uma matéria muito menos densa do que essa, mas de átomos normais. Átomo, próton, elétron, nêutron, só que todos eles com uma densidade muito baixa. Aí tem um outro superfície ainda, tá? Mais acima, de uma matéria um pouco mais densa. Por isso que sempre o mais pesado vai para o fundo. E o menos denso vai ficando e fazendo superfícies. E assim, nosso planeta tem várias superfícies. Até uma última superfície de uma matéria mais sutil de todas. Assim são as estrelas e todos os planetas. Vocês entenderam ou não? Essa matéria que está aqui em volta é aquilo que os cientistas estão chamando de matéria escura. Eles não sabem o que é, onde está, nem de onde vem e o que faz. Mas o segredo está no conhecimento da espiritualidade da vida após a morte. Então aqui, vocês têm que entender que o universo é feito assim. Aqui está Deus. Quando ele vai criando universos, ele vai criando esses aqui primeiro, tá? Ele vai criando essa matéria, e é uma dentro da outra. Até você chegar no plano físico. É como se eu tivesse 7 dimensões. Uma mais densa do que a outra. É como se fosse isso aqui, ó. Então nós podemos chamar que este Deus, o que ele faz? Ele pega uma centelha dele, da consciência dele, e envolve com a matéria. Uma roupa, e assim por diante. Ele vai. Então quando o cara chega aqui, essa consciência está envolvida com 7 corpos. Porque ele tem que se envolver com a matéria daquela dimensão. Para ele poder, essa matéria tem a mesma densidade, eu posso pegar essa cadeira. Mas um espírito não pode pegar essa cadeira. Porque a mão dele atravessa aqui. Ele não consegue interagir. Entendeu? Então ele não interage com essa dimensão. Você nem vê ele. Mas ele está aqui ao nosso lado. Mas o espírito mais inteligente, mais avançado, ele mexe com essa cadeira se ele quiser. Com tecnologia. É outra história. Bom, então, veja bem. Quando a Federação, né, da galáxia, que coordena a galáxia inteira, ela escolhe um planeta, já nas condições estruturais, eles fazem toda uma engenharia, implantando formas de vida. Vocês vão ver que tudo que existe aqui embaixo, desde as plantas, animais, é cópia do que existe aqui. Não é aqui que é cópia daqui. É aqui que é cópia daqui. Então, todas as inteligências avançadas moram nesses planos. E é daqui que eles projetam tudo o que vai acontecer aqui.
tamanhos diferentes. Tudo diferente. Insetos, assim, Sim, é tudo que está aqui. Eu quero que vocês entendam uma coisa a partir de hoje. Não existe natureza. Natureza significa natural. Nada é natural, tudo é artificial. Cada elemento que existe aqui é projetado e implantado na superfície da Terra. Não existe um acaso. Olha lá, cada coisa é projetada por um ser de um lugar. Isso, até o cara que projetou pernilongo. Tem o cara. Chama de designers, né? Os designers biológicos lá. Tem. Segundo a Porta dos Fundos, é Jesus que implantou pernilongo, né? Lembra da Porta dos Fundos? Jesus, né? Estava enchendo o saco da criação lá. Apresentou pernilongo. Para que serve pernilongo? Né? Lembra o Chico Anísio? Chico Anísio estava conversando com o Jô, né, no programa, falando, mas eu não entendo essa coisa desses naturistas, né? Preservar hipopótamo. Para que serve essa porra de hipopótamo, né? Para que serve essa merda? Essa ideia toda, né? Mas claro, hoje a gente sabe que o ecossistema é feito de interrelacionamento, né? O interrelacionamento, na verdade, o que nós temos? Nós temos um monte de inteligências artificiais programadas para se autoexistir, uma em função do outro, né? Às vezes, por exemplo, eu humano, se eu chego aqui na Terra, o cara tem que implantar o que eu vou comer. Como é que eu vou sobreviver? Então, eles têm frutas, plantas, tudo na qual eu posso me alimentar. Tudo é projetado, tudo é desenhado, sabe? Nada existe ao acaso aqui. E a lei dos animais são a mesma coisa. Por que a gente projeta, os engenheiros siderais projetam, por exemplo, um leão? O leão não come fruta, certo? Ele vai caçar outros animais para comer. E essa relação de morte e vida? É que para nós temos um conceito. Imagine se eu começar a produzir, nós, um robô com inteligência artificial para ser comido por outro robô. Como é que seria essa história? Quem visse de um outro ângulo, coitadinho do robozinho, né? Estão comendo o robozinho. Não que os animais não tenham alma, é outra história. Tá? Bom, então, vamos entender que tudo que existe foi planejado aqui de cima e implantado aqui embaixo. Agora vocês têm que imaginar, vocês têm que começar a pensar em tecnologias e ciências 10 bilhões de anos à frente de tudo que você possa imaginar. Sem a questão ética, mas então do alto, onde eles não julgam, né, aqui embaixo, humano, enfim, não tem a diferença da gente comer carne humana e comer uma carne de cavalo. Não. Para a lei do karma, se você matar um outro ser humano e você matar um cachorro, teu crime é o mesmo. Pelas leis siderais. Se você matar um porco, não importa se você vai comer ou não. O crime é o mesmo. Por isso a humanidade tem um karma muito, mas muito pesado com o reino animal. Com o reino Deva. Ela planta, ela vai colher, ela colhe um câncer, ela colhe um problema de intestino, um problema disso, tudo vem com o sofrimento que ela causou ao animal. Aí você vai, professor, mas eu nunca matei nenhum animal. Mas você é mandante do crime. Você paga para outros matarem e para trazer o bife na sua frente, cozido, cozinhado, cheiroso, acebolado. Né? Pelas leis, quem é advogado sabe, né? Que o mandante do crime tem a mesma pena, às vezes até maior que o cara que executou o crime. Vocês sabiam disso? Tem advogado aqui? Não tem advogado aqui? Tem um lá no fundo. É verdade, né? Ah lá, verdade. Entendeu? Então, imagine o cara lá em cima julgando você que mandou matar animal. O que você faria, pelas leis, se um vizinho desse veneno para o seu cão mais amado, mais estimado, como se fosse um membro da sua família? Né?
Você que ama tanto aquele bichinho é como se ele matasse um filho seu, não foi? Quem tem pet sabe o que eu estou falando. O amor que a gente tem pelos nossos bichinhos, né? Que pena você daria para ele? Valhão, talvez. É? Valhão. É. Você está me entendendo? Então agora você pensa do lado espiritual. Alguém mata milhões de vacas, frangos, galinha para alimentar esta humanidade sedenta de sangue. Sedenta de sangue. Igual o vampiro, né? Total. O vampiro é muito engraçado, né? O vampiro não pode sair de dia porque a luz do sol queima o vampiro. Mas ele não sabe que a luz do luar é a reflexão da luz solar? A bosta é a mesma. Explica pra ele que ele não sai mais nem de noite. Essas teorias de vampiro é tão uma bosta, né? Só cinema pra fazer merda mesmo, né? Só o Tom Cruise pra ser vampiro. Não, é que antigamente, presta atenção no que eu vou falar. Os filmes de antigamente, os vampiros davam medo. Davam medo. Os vampiros de hoje dão outra coisa. Não vou nem falar aqui, que é pra... Aqueles vampirinhos tão gayzinhos. Não, aqueles vampirinhos de Crepúsculo, aqueles vampirinhos macho pra caralho, né? São tão frescos esses vampiros que eles querem tomar sangue de canudinho. Oi. Claro, claro. Esferas. Variações aí Não. espiritualidade. As leis físicas interferem, por exemplo, o cinturão de Van Allen interferia nas outras camadas? Interfere. É por isso, o cinturão de Van Allen é um cinturão que ele está assim, a uns 30 mil quilômetros de distância da Terra. Certo? 1000 quilômetros, eu estou falando, ele está bem lá em cima. Inclusive, a NASA tem problemas para quando ela vai mandar uma nave para a Lua, ou qualquer sonda, ela tem que atravessar o cinturão de radiação de Van Allen. E aí eles têm que escolher, por medição, aonde o cinturão é mais fraco, para não dar problema de queima de circuito eletrônico e tal, saca? E até astronautas não sofrerem uma radiação, uma carga de radiação mais pesada. Então eles atravessam na zona de menor intensidade. Tudo isso é projetado, sabe? Acontecer isso. Mas as cidades astrais, todas elas são montadas em cúpulas. Elas são artificiais também, né, para que essas radiações solares, ela está fora da atmosfera terrestre, está fora da camada de ozônio. Então essas cidades vão receber a radiação cósmica direta. Não é só o cinturão de Van Allen, não, a radiação também do espaço mesmo, do Sol, né, aqueles bombardeios de partículas. Então, é óbvio que elas têm que construir um cinturão, uma cúpula. Então todas as cidades são construídas dentro de cúpulas. Um espírito não pode sair do corpo e viajar na galáxia assim, voando assim, né, entre Marte e Júpiter. Volta tudo fodido, vai ficar no hospital 6 meses lá, 1 ano, tudo arrebentado. E você sabe que o corpo astral pode até morrer, né? Morre? Porque ele é uma roupa. É só você explicar, porque quando o André Luiz ficou 6 meses no hospital, ele já estava morto. Caralho. Por que o morto tem que ficar em hospital depois da morte? Porque o corpo astral é uma roupa biológica. É outra biologia. Mas tem defeitos, fica doente, dá problemas. Vocês se lembram daquela moça do filme Nosso Lar? Que queria porque queria descer, porque o noivo dela estava aqui, ela morreu, né? Largou o noivo e achava que ia ser corna, que o noivo vai pegar outra e ficava, eu quero ver mais nada. E sozinha ela desceu. Porque toda vez que a gente desce lá, vem de busão. O busão é toda uma infraestrutura, né, energética, porque você está descendo, como se estivesse descendo no fundo do mar para o espírito. Tem ataque espiritual, tem ataque de espírito. Você está entrando no umbral de São Paulo, que tem de espírito andando para a rua aí, vê uma menina gostosa, bonita, vai tudo em cima. Por isso que é problema essas meninas muito bonitas, milissaias, sexy, bustiças, assim para a rua. Tem ataque de espírito o tempo todo em cima delas. Tá? É complicado. Não pode ficar se exibindo do jeito que vocês imaginam aí, não, tá? Aí vai, leva encosto pra cacete, pra casa, tá? E não dorme direito, fica lá, tá, só tem... Ih. As pessoas têm que tomar cuidado, elas vivem numa floresta aqui. Então, você viu que essa menina ficou toda arrebentada, os caras foram buscar ela e botaram ela no hospital depois?
né? Porque ela não sabe subir depois sozinha. Ela não sabe subir, né? E o astral é muito sutil, tudo, né? Ela se arrebentou toda, sofreu ataques, pessoas atacando ela, deixou toda ferida. O corpo astral ela ficou destruído. Aí tem que levar no hospital, cuidar. Agora pega esse mesmo espírito e faz uma viagem para Marte. Tá fudido, porque ele saiu fora da cúpula, saiu fora da atmosfera da Terra, perdeu a proteção, a radiação cósmica começa a afetar o corpo astral do cara. Quem faz viagem astral não está sujeito a isso? Claro que tá, não pode sair da Terra. Quem disse que o cara pode sair do corpo astral e ir para Marte? Ele tem controle disso? O cordão de prata não estica muito, sabe? Então não deixa o cara ir muito longe. E geralmente quem faz projeção astral sempre tem guia espiritual, sabe? O cara fala assim, ô seu corno, não vai lá não. Tá pensando o quê? Que você pode ir para qualquer lugar? Não vai. Você não entra em qualquer lugar no plano astral. Tem todas as leis, tem regras, né? Os espíritos te policiam. Não, quando você começa a sair do corpo mais consciente, já vem os caras do teu lado, te orientar, caminhar com você, explicar que você não pode fazer certas coisas. Tá? Tem regras, tudo tem regra. Então, aqui nós vamos ter, sempre no plano astral Terra, no nosso caso aqui, um comando que vai comandar todas as operações que vai acontecer aqui. E nós temos um comando dévico que vai comandar todo o reino animal, vegetal, ecossistema, que existe antes do ser humano vir para cá. O ser humano chega na Terra há 40 mil anos só. Com 4,5 bilhões de anos de idade, não tinha homem humano aqui na Terra antes. Os humanos foram implantados há 40 mil anos atrás para começar a experiência humana dentro desse ecossistema. Então esse corpo aqui, ele foi engenhariamente projetado, tá? Sofreu uma fase de adaptação para os espíritos descerem. E cada horda de espírito que vem, o corpo tem que ser projetado exclusivamente por aquela horda. Por isso que nós temos na Terra muitas raças biológicas diferenciadas, né? Tem a raça negra, tem o amarelo, tem o europeu, tem isso, tem os índios aqui, os vermelhos, né? Porque as hordas, quando vinham, elas não conseguiam se adaptar muito bem encarnando no negro, por exemplo. Num corpo negro. É roupa, Por isso que vocês têm que entender, quando eu falo aqui, negro, japonês, eu não sou racista, pelo amor de Deus, nunca me interprete mal. Ontem eu estava fazendo uma crítica dos filmes americanos, as pessoas achavam que eu já sou racista, que eu estava criticando o Perdido nos Espaços moderno. Sabe o Perdido nos Espaços? O seriado da década de 60, a grande atração do seriado Perdido nos Espaços, sem dúvida nenhuma, era o Dr. Smith. Certo? O Jonathan Harris, que fazia o papel do Dr. Smith. Você ter uma ideia, o projeto deles era só para ele participar do primeiro capítulo. Ele foi lá e modificou a programação do robô, só para sabotar a viagem para Alpha Centauri, certo? Só que aí aconteceu um acidente, ele ficou preso dentro da nave. E o peso dele, excessivo, tirou a nave de rota. Você está entendendo? E aí o que aconteceu? Quando o robô entrou em modo de ligar, ele começou a destruir tudo dentro da nave. Aí fudeu mais a nave e a nave cai num planeta hostil. Certo? Que é um desconhecido. E aí é que começa toda a trama. Ele era para morrer, o Dr. Smith. E só participar do primeiro capítulo, do primeiro, né, da série. Mas a interpretação dele foi tão boa que os escritores falaram, vamos deixar ele, vamos segurar um pouco. E ele roubava a cena de todo mundo. Ele era o cara. E o robô era o cara. Então tinha dois atores. Você podia trocar qualquer um. Mas você não podia trocar o Dr. Smith e não podia trocar o robô. E vocês têm que entender que originalmente era a família Robson que foi para o espaço. Era uma família. Era o pai, a mãe e 3 filhos. 3 filhos. Você está entendendo? Era a Penny, era a Judy e o Will Smith. E tinha só um fora da família, que era o Capitão Gordon, que era o piloto da nave. Certo? Então essa tripulação tinha o quê? Quantas pessoas? 6 pessoas, né? Não. 5, 6. 6 pessoas mais o Dr. Smith, do que ficou 7.
E ó, como era a família Robson, presta atenção. Aí você tem a Penny, que é moreninha, cabelo moreno, ela era branca. Aí você tem a Judy, que era uma loirinha, olho azul, tava bonitinho, e o Will. Certo? O que os caras vão fazer nessa versão original? Eu sou um crítico de cinema. Sou um crítico de cinema, não estou falando de racismo. Agora tem essa história da lacração em Hollywood, que vocês sabem o que eu estou falando. Né? Agora eles pegam, por exemplo, pegaram o Discovery, por exemplo. Não tenho nada contra. Mas por isso que não fez sucesso. Foi um fracasso total essa última série da Discovery. Aí vocês vão entender por quê. Porque as pessoas elas vão se basear no clássico. Então, aí o que eles fizeram nessa série da Netflix do Perdidos no Espaço? Primeiro, colocaram o Dr. Smith como uma mulher. Já estragou totalmente. Quando eu critiquei isso, as pessoas achavam que eu estava criticando as mulheres. Estou contra as mulheres. Não, cara, eu estou criticando a originalidade da série. Porque o Dr. Smith era o cara. Ele era o cara, é o ator que fez a série. Tinha que botar um homem do mesmo jeito, com a mesma, sabe? O mesmo espírito, característica. Aí o que acontece? A Judy se tornou uma menina negra nessa série. Quando eu comecei a questionar, as pessoas acharam, ai, você é racista, está falando mal dos negros. Estou falando mal dos negros. Aí o que tiveram que fazer? Tiveram que fazer no começo da história que a Judy, que a mulher lá, como é que fala? A mãe, né? Ela teve um caso com um homem negro antes de se casar para ter o Will e para ter a Penny. Teve uma filha fora do casamento, negra, para ser negra, para colocar uma negra. Olha a história, mudaram toda a história. Para mim, você quer fazer um filme, colocar negros, gays, faz outro. Escreve, né? Não, escreve uma outra história, mas não precisa estragar a história original. Deixa aquela como está. O que eles fizeram em Discovery? Eles pegaram uma moça negra, não tenho nada contra, pelo amor de Deus, mas uma moça que aparentemente ela deve ter uns 30 anos de idade. Colocaram ela como capitã da Enterprise. Porra! Os caras da Enterprise tinham que ter 60 anos, 50 anos para ser um comandante da astronave estelar, pô. Experiência, vivência na federação. Sabe? Quanto tempo demora um cara para ser coronel da Força Aérea, para ter um comando de alguma coisa, de uma fragata, comando de um porta-aviões, por exemplo? Né? Uma nave estelar tem 1.200 tripulantes. Você vai coordenar 1.200, você não pode ser um soldadinho de merda. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Aí nós vamos ter, na Discovery, o beijo gay. O beijo gay. Tem um casal gay dentro da espaçonave, que eles se beijam. Inclusive, um é de cor e o outro é branco. Não tenho nada contra. Mas eu pergunto, por que precisa fazer isso numa série clássica que era baseada em outra coisa? Aí foi um fracasso total. Um fracasso total. Aí o que acontece? Aí a Paramount, que estava com posse tiveram que fazer a clássica de novo. Aí eles voltaram a fazer um seriado agora só com a série clássica, quase com os mesmos artistas, e não fazendo aquela. Porque você pega ali, briga, guerração, 10 minutos, puta, uma merda a história é uma merda. Aí eles fizeram, né, a chamada Star Trek The New World, que é o Capitão Pike. Aí super clássico, as histórias muito bonitas, nada daquela puta ação, cheio de efeito especial. Voltou como se fosse o Capitão Kirk. Porque ele é o antes do Capitão Kirk. Então eles fizeram, mas você pode pegar a série é totalmente normal, sem lacração, sem beijo gay, não tem necessidade. Se você quer fazer, não estraga a série original, faz uma outra série, inventa uma outra série, bota gay, viado, puta, bota todo mundo lá na espaçonave. Não tem nada contra. Eu sou um crítico de arte, um crítico de cinema. Não tem a ver com lacração. Faz lacrar o que quiser, cada um aí transa com quem quer. Eu não sou contra sexo, não sou contra homem, mulher, gay, cada um cuida da sua rosca. Né, Baixinha? Você me conhece há quantos anos, Baixinha? Ah, não vou falar disso porque não me filme. Uns 40 anos. Mentira, gente, eu nasci Já era pequenininha, né? Quando você cresceu. Eu sempre fui assim, aberto a tudo. Mas voltando lá, falando Né? dos corpos, das raças, Então,
Quando a gente está vivenciando toda essa experiência de raças, elas têm um sentido de existir. Prático. Não é para ter racismo no planeta. É que uma horda de espíritos, naquela época, vinda de um planeta, presta atenção, vinda de um planeta, encarnava naquela região geográfica. E aquela horda toda tinha um atraso estrutural. Tinha um atraso estrutural. Aí você não vai entender por que você pega a horda judaica. Se você pega. Faz a conta. Quantos brasileiros é prêmio Nobel? Hã? Nenhum, né? Nem um. Quantos judeus são prêmio Nobel? Vários? É quase todos. Quase todos os judeus são prêmio. Quantas mulheres ganharam o prêmio Nobel? Não é poucas, é só uma. E ganhou 2 ainda, filha da puta. Ela sozinha ganhou 2 prêmio Nobel. Quem era? Quem? Eu não lembro. Madame Curie. A Madame Curie ganhou 2 prêmios Nobel. Não, ela não descobriu o raio-x. Ela deu uma boa utilidade para o raio-x. Quem descobriu o raio-x foi o Tesla. Lá no começo do século. Né? A Madame Curie, ela foi muito importante na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, porque ela tinha inventado o raio-x. E ela chegou para o comandante francês da força que ela queria que ele me arrumasse 100 ambulâncias. 100 ambulâncias. Arruma dinheiro, eu não quero saber, no meio da guerra. E nós vamos montar unidade móvel de raio-x para atender os soldados de guerra. Porque o que morria de negro, né, no hospital lá não estava sabendo, porque os caras não sabiam o que tinha lá dentro, né? Como é que estava o ferimento quebrado, perna arrebentada. Então ela, com outra amiga dela, e até a filha dela ajudou, porque a filha dela era médica, elas foram para o campo de guerra para tirar raio-x e ajudar o corpo médico na Primeira Guerra Mundial. Pode pegar a história. Tem um filme na Netflix chamado Radioactive. Né? Porque ela descobriu praticamente a radioatividade. Né? E se fuderam, né? Porque ela descobriu o rádio, o primeiro elemento radioativo na história. Só que na época, ela não sabia que a radioatividade era tão perigosa. Os caras faziam pingente de raio-x, anel de raio-x, colar de rádio, ficava brilhando no escuro. Os caras tomavam chá de rádio achando que ia subir o pau. Tô falando sério, era afrodisíaco. Aí o que aconteceu com o pau, né? Apodreceu. O ser humano era muito idiota, né? Era tudo moda, cara. Ela dormia com uma coisa, um coisinho de rádio do lado da cama dela. Que brilhava de noite, como se fosse um, né? Cara, aí ela pegou leucemia por causa disso. Ela foi morrendo por leucemia. E o marido dela ficou doente também. Mas sabe como o marido dela morreu? O marido dela que era o cabeça, que tinha grana, sabe? E o marido dela frequentava o centro espírita. Na época, ele levava a Madame Curie no centro espírita. Só que ela ficava lá, meio desenho, nem ligava para o centro espírita, tá? O marido dela que gostava da médium, da sensitiva. O marido dela morreu atropelado por uma carruagem. Foi atravessar a rua, não viu, a carruagem passou por cima dele, ele já estava meio debilitado, matou. Aí a Madame Curie ficou tão margosa, né? Quando ele correu, ela bateu na porta do centro espírita, que queria falar com o marido, né? Mas daí a médium tinha morrido. Você veio aqui a vida inteira, não ligou para coisa, ficava aí desdenhando a coisa. Agora que seu marido morreu, a médium também morreu. E ela voltou triste, chorando. Mas foi uma puta mulher inteligente. Tá? Mereceu o prêmio Nobel 2. Por 2 elementos químicos radioativos que ela descobriu. E ela usou a radioatividade, né, do rádio para fazer uma máquina de raio-x e fotografar internamente o corpo humano pela primeira vez. Hã? Puta que pariu! Hoje todo mundo tem raio-x, é o primeiro diagnóstico que ele faz, né, doutora? É pulmão, é câncer, como é que fala? Acidente, você vai ver o que está quebrado, o que não está quebrado. Você vai precisar de uma cirurgia para emendar o osso ou não, né?
Senão você nem abre o cara. Olha que avanço, cara. Olha que avanço. Né? E Era hoje... judia também? Hã? Era da judia? Não, ela não era judia. Ela era, como é que ela fala? Ela era austríaca. Ninguém gostava dela na França porque ela não era francesa. Não. Você está falando de horda? Das hordas. Não. Não, elas voltam das hordas. As hordas, mas você vê, né? o próprio povo europeu que encarnava na Europa era muito inteligente. Era uma galera... Seu Einstein era judeu. Certo. Mas vocês têm que entender o seguinte, mesmo sendo judeu, eles não moravam em Israel. Que não existia Israel no começo do século. Todos os grandes cientistas viviam na Europa. Eram tudo pária, né? Porque o judeu era pária em qualquer lugar que ele ia, né? Porque não tinha um país de origem. O país dele tinha sido destruído pelos romanos, né? Lá na diáspora. Então, por isso a gente começa a perceber que tudo é projetado de cima. Então vem uma horda de um lugar, essa horda é de uma inteligência mais avançada no espaço. Então quando eles encarnam aqui, eles próprios fazem uma revolução no conhecimento. Você quer ver uma horda lá na antiguidade? Os gregos eram muito inteligentes. Né? Os filósofos gregos, Platão, porra, você imagina que esses caras não sabiam, cara. Em termos de pensamento, filosofia, matemática, a revolução industrial, a tecnologia, podia ter acontecido lá, se eles quisessem, lá atrás, 600 anos de Cristo. Mas não, né? Tinha matemática, tinha cabeça para fazer uma revolução tecnológica, começar lá. Não, mas esperaram mais de 2000 anos para começar na Idade Média, né? Fim da Idade Média. Professor, Não. o descobrimento da bomba atômica teve alguma participação? Claro que teve. Deixa eu explicar para vocês o que é a bomba atômica. A bomba atômica, quando os cientistas estavam fazendo a bomba atômica, vocês têm que entender que é a época, vocês têm que entender o que estava acontecendo na época, senão vocês não entendem, vocês acham que os cientistas... O início do fim. Também. Mas tem um seriado chamado Manhattan. Procura-se esse seriado, chama Manhattan. Tem 2 temporadas. É a produção da bomba atômica nos Estados Unidos. Você vai ver 2 coisas. Como os cientistas do século passado, e até hoje é a mesma coisa, eles são altamente egocêntricos e altamente egoístas. O Einstein era tão egoísta, que ele não dividiu a descoberta dele com a mulher dele. Que a mulher dele que ajudava ele nos cálculos, ajudava ele em tudo. Não dividiu, ele tinha que dividir com a mulher dele. E a briga entre os cientistas, ninguém queria... Os caras podiam sentar, meia dúzia de cientistas, matemáticos, e falar, vamos trabalhar aqui junto? Nem fudendo. O cara estava fazendo a descoberta dele, não deixou nenhum outro olhar o papel de lado, que ele queria ter a fama sozinho. Né? Vocês vão assistir o filme, né, do Einstein, a história do Einstein, né? Você vai ver que tem uma hora que tem um matemático muito fodido, um velhinho, que ele fala assim, eu sei onde você cometeu os seus erros de cálculo e eu vou resolver. O Einstein fala, poxa, me ensina, né? Me mostra onde está o meu erro. Ele falou, jamais eu vou fazer sozinho. Eu vou fazer a teoria, você que se foda. Eu quero ganhar prêmio Nobel, não você. Se eu sei, por que eu vou ensinar você? Quero fazer eu. Eu quero fama, sucesso e poder. E o cara fez. Lançou a teoria. Todo mundo... O Einstein passou noites em claro estudando, falou, filha da puta, esse cara errou aqui. E o Einstein foi lá, corrigiu o erro do cara e publicou. Aí o Einstein ficou famoso. Olha a briga de ego, né? Uma disputa de poder. Se junta todo mundo e tinha saído com muito mais facilidade, rápido. Podia dividir o prêmio para todo mundo, grande coisa. O plano astral, isso aí. Então, o lance é o seguinte, a produção da bomba atômica era inevitável. A partir do momento que a ciência começa a avançar, todos os mecanismos de guerra começam a avançar. A Primeira Guerra Mundial, gente, tinha cavalaria. Olha que bosta. A cavalo com uma metralhadora. Não, feito uma metralhadora, não tem sentido. Quem aqui assistiu o filme O Último Samurai? O Tom Cruise. Ai, Tom Cruise, né? Ai, meu Deus. Dá frio na espinha. O problema é o seguinte, por que O Último Samurai? Porque o samurai não tinha mais nenhuma utilidade na guerra depois da invenção da arma de fogo e de uma metralhadora. O cara vai com a espada lá fazendo o quê? Vem um baianinho lá que só comeu fubá, né? Pá, dá um tiro na cara. O cara que treinou a vida inteira pra ser samurai.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Baianinho só na rede, comendo jabá. Pega um revólver, vê o samurai. E acabou o samurai. Né? O samurai vem com toda a pampa, o cara dispara, pisa na mina. Pum! Samurai em 1000 pedaços. Acabou, não tinha mais necessidade de samurai. Por isso que foi o último samurai. Que no final do século XIX, né? Começo do século XX, o Japão percebeu que ele tinha que mudar totalmente a estrutura do exército dele, ele não vai sobreviver. Né? Você acha que a tecnologia hoje poderia estar mais adiantada se não houvesse tanta arrogância? Com certeza. Dos egos? Dos egos? Não só dos egos, mas por conta de que, como existe a interferência entre os mundos, né? Você disse que o nosso é um espelho do outro. Sim. Essa tecnologia, inclusive da Roma e outras tecnologias, teve o apoio também do plano espiritual. Então veja bem, o nosso mundo sempre, em toda a história da humanidade, teve em guerra. Não importa com que tipo de arma você está usando. A guerra é inerente ao ego humano, ao conflito humano. Não é só de arma. Não, é briga de ego, briga de poder, briga de, né? Homem, marido e mulher briga pra cacete, sai na porrada. Aí você tem uma arma lá, faqueia o cara, mete. A briga começa em casa. Como já dizia o próprio Osho, né? Família é a primeira célula cancerígena da sociedade. É onde as almas são encarnadas juntas para resgate kármico. O que tem de inimigo encarnando na mesma família? Porque parente você não escolhe, meu filho, é na marra. Amigos você escolhe, meu parente não. Pode ter certeza, eu tenho parentes, primos, que faz 50 anos que nem visita, nem vê mais a gente. E é parente, primo, sabe, essas coisas. É a última pessoa que veio visitar você. Entendeu? Então, o que eu estava falando mesmo? Da bomba atômica. Então, era inevitável que à medida que a ciência começa a avançar, as armas de guerra vão avançar na mesma corrida tecnológica. Certo? Tem até o famoso Kalashnikov, né? Vocês conhecem o que é o Kalashnikov? Não, é um baianinho russo. Um baiano russo. No final da Primeira Guerra Mundial, esse Kalashnikov, ele era um indivíduo que gostava de mexer com armas na Rússia. E ele projetou uma metralhadora de assalto, tá? Que ele apresentou para o exército russo. Quando o exército russo foi testar essa arma, era a melhor arma que se tinha inventado até então. A arma não travava, a arma podia entrar na água, no barro, tudo. E fala, puta, não travava, não funcionava. Uma tecnologia assim, qualquer uma montava, desmontava, arrumava, muito sim. E foi em 1947 que ele inventou, por isso que chamou AK-47. Certo? AK do Kalashnikov, que é o nome do cara. E 47, não é que acho que é o ano de 47 não, porque é os modelos que ele estava testando. Então, hoje é a melhor metralhadora do mundo. Todo mundo reproduz sem nenhuma mudança essa arma até hoje. Esses rifles de assalto, lá no Oriente Médio, é tudo AK-47. No morro aqui, as armas americanas, as que ia lá para o Vietnã, era uma bosta. Pegava uma chuvinha e não funcionava a arma. E o cara ia tirar, travava merda, não saía bala, engripava o negócio. Os americanos ficavam putos. Sabe o que eles faziam? Eles jogavam a mão dele e pegavam a arma do inimigo. Com a AK-47. Tão ruim que eram as armas dele. Hoje está melhor tal. Mas então, o que acontece? À medida que as tecnologias vão avançando, as armas vão avançando. E era inevitável os cientistas entenderem uma coisa muito importante, a energia que existia acoplada no núcleo atômico. Porque veja bem, o núcleo eles descobriram que era feito de prótons e nêutrons. Como é que você pega um próton positivo, outro próton positivo e coloca dois prótons juntos, sendo que eles se repelem numa força violenta eletrostática? Essa era a pergunta. E à medida que o número atômico vai aumentando, mais prótons vão ficando dentro do núcleo. A pergunta é, por que essa merda não explode?
certo? Porque quanto mais próton você coloca, é a mesma coisa que você pegar um banheiro 2x2, colocar, encher de homem pelado. Vai botando homem pelado. Bota 2, bota 3. Olha que um tá enroscando, você imagina a merda que não dá, né? Um homem pelado com pinto duro, cotovelada aqui, porrada aqui. Você tem que pensar nos átomos assim, os prótons. Próton não gosta de próton. Agora, se você botar uma mulher pelada ali no meio, opa, já a coisa fica mais maneira. Você vai pensar no nêutron como aquele que aparta a briga. O nêutron é o cara que não deixa próton brigar com próton. É por isso que quando o número atômico vai aumentando, a instabilidade do núcleo é muito grande. Por isso que a Madame Curie descobriu a atividade nuclear, a radioatividade. Porque quando o núcleo começa a ficar muito próton, e os nêutrons, eles começam a ficar instável. Eles não gostam de ficar assim. Eles ficam naquela... Chega uma hora que eles não aguentam, eles chutam um próton para fora. Vai, seu filho da puta, embora daqui. É briga de macho lá. Aí um próton sai correndo. Quando um próton sai correndo, o que acontece com o átomo? Decai o número. A radioatividade é busca pela estabilidade nuclear. Né? O átomo cai para o primeiro nível. Cai um número atômico mais baixo, só que ele joga partícula. Essa partícula que ele joga para fora se chama radioatividade. Às vezes ele joga 2 prótons de uma vez. Então, os caras pensaram o seguinte: o maior número que tem na tabela periódica é o urânio. O urânio que tem mais prótons e nêutrons no núcleo. Aí os caras descobriram que tinha um tipo de urânio que tinha menos nêutron. Ou seja, você foi tirando aquelas mulheres do núcleo. Por isso que você tem o urânio 238 e o famoso 235. O 235 ele perdeu 3 prótons do núcleo, nêutrons do núcleo. Ele ficou muito, mas muito instável. Só se olhar para ele o núcleo explode. É tão estável. Então os caras conseguem fazer. Eles vão fazer no urânio separando o urânio, e o 235 ele é separado. Porque cada tonelada de urânio comum, você tem 1 grama, 2 gramas de urânio 235. Como é que você separa isso? Essa é difícil. Você sabia que os caras fizeram uma fábrica com 100 mil homens no deserto dos Estados Unidos, trabalhando 24 horas por dia para produzir 50 quilos de urânio 235. Trabalhando 24 horas por dia. Como era difícil você obter o urânio 235. Né? E esse urânio, você não podia juntar ele, juntou ele explodia sozinho. Até, ele fala assim, massa crítica, até tantas gramas ele segura, mas se você botar um pouco mais, ele explode sozinho. E os caras, então, o núcleo se desintegra por si só. E aí uma puta energia que estava retida ali, sai tudo embora. Essa é a explosão da bomba atômica que os caras descobriram. Né? Aí os cientistas todos acreditavam que essa era a arma que ia acabar com todas as guerras no planeta. Nunca mais a humanidade ia entrar em guerra se você tivesse essa arma em suas mãos. E foi exatamente o que aconteceu, vocês sabiam? Nunca mais alguém usou uma arma nuclear depois da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Todos os países que detêm uma arma nuclear jamais será invadido. Por isso que a guerra da Ucrânia, lá, os americanos ficam doidos para entrar na guerra, mas não podem. Porque se entrar na guerra, são 2 países nuclearizados que vão se debater. O perigo de um jogar bomba no outro. Então essa arma ela começou a evitar o confronto. Né? Se todos os países do mundo tiverem a bomba atômica, acaba a guerra. Você entendeu? Essa é a chamada arma de dissuasão. Ninguém vai guerrear comigo porque eu posso acabar com você. E não tem vencedores nessa guerra. Então, foi uma maneira que o plano astral entendeu que o homem ou senta para fazer uma negociação de paz, ou vai ser a última guerra que você vai fazer na vida. Você vai acabar com o mundo. Você vai se autodestruir. É uma escolha que você tem. Acabar de ficar arco e flecha, né? Cortando o pescoço dos outros. Agora é perto, vou tomando um míssil. Cadê o samurai nessa história? Não precisa mais de general. O cara manda um míssil, quem estiver lá vai embora. Entendeu? Acabou o guerreiro, acabou essas coisas. Então é o definitivo, é o ponto de inflexão na curva para um apocalipse planetário. Então,
É claro que essas rodas, elas são diferenciadas, né? Elas são diferenciadas em graus intelectuais. Eu não estou querendo... Foi uma outra crítica que eu recebi quando eu lancei essa teoria, mais uma vez falando que eu era racista. Ai, porque isso, então quer dizer que os africanos são mais primitivos e os europeus são mais inteligentes e mais sábios. Os índios aqui eram tudo um bando de babaca, quando veio os espanhóis com arma, flecha, canhão, revólver, acabou com os espanhóis. Cara, é uma diferença tecnológica. Eu vou contar uma história que ninguém sabe. Todos vocês acham que os maias eram os povos mais avançados da história. Como é que um povo pode ser tão avançado, mas tão avançado e não descobrir a roda? Não existe uma carroça do povo maia com roda. Coisa que o Fred Flintstone já usava lá na idade da pedra. O Fred Flintstone não havia roda, né? E os maias, não existe nenhuma pintura, nenhum vestígio arqueológico que eles tinham um instrumento de roda para puxar carga. Vocês sabiam disso? E como é que vocês podem chamar os caras de inteligente? Né? Só que tinha um problema, não tinha cavalo aqui, né? Sabia que não tinha cavalo aqui. Cavalo é a introdução do mundo moderno. Então eles não podiam fazer puxado por cavalo. Vaca também não tinha vaca. Vaca veio de outro lugar. Só podia botar ilhama, né? Ilhama puxando carroça. Então, na verdade, são questões, cada horda, antes das grandes navegações, dos grandes contatos, os maias, eles viveram 1.200 anos sem entrar em nenhum contato com o ocidental. Então, os espíritos chegavam no astral, uma horda, e eles iam encarnar geograficamente naquela, então eles eram administrados e não se misturavam com uma horda europeia, uma horda chinesa. Você está entendendo? Você vê, os chineses eram super avançados na Idade Antiga. Pô, eles conheciam acupuntura, cara, uma medicina que até hoje funciona. Né? Quem que ensinou a acupuntura para eles? Eu pergunto, por que não ensinaram a acupuntura para os africanos? Por que a Índia não tem acupuntura? Só os chineses têm acupuntura. Isso é que tem uma coisa. Só tem um país nesse planeta que conhece os 7 chakras. A Índia. Nenhuma outra cultura do mundo conhece os 7 chakras. Não é interessante? Isso porque o plano espiritual, o comando das hordas, liberava tal conhecimento para aqui, mas não liberava para aqui. Porque o projeto é kármico. Se você traz uma horda de espíritos que vem de um planeta de muito conflito, guerra, né, ele vai ficar... Nós vamos manter ele na idade da pedra, com arco e flecha, a vida inteira, para quebrar os seus karmas. Não que eles são espiritualmente primitivos, atrasados, sabe essa coisa? É lei, é regra. Como é que eu posso pegar uma tribo africana e dar uma bomba atômica na mão dos caras? Para desenvolver a bomba atômica precisa muito, sério, muita matemática, muita equação. Os negros lá com arco e flecha não vai desenvolver equação matemática. Vê como é que a física e a ciência evoluiu na Europa. Desde Galileu, Isaac Newton, todo aquele pessoal. É uma evolução do conhecimento. Até você chegar na bomba atômica. Você vê, a matemática da física quântica é altamente sofisticada para fazer o que foi feito. Certo? Isso não é uma crítica racista, pelo amor de Deus. É uma análise kármica do processo da experiência humana neste planeta. Cada horda que vinha de planetas diferentes tinham projetos kármicos diferenciados aqui na Terra, pela qual a situação que eles tinham que passar. Ok? O plano astral é que libera o conhecimento. Toda essa física, essa ciência está lá em cima, não existe lá em cima. É só preparar um cara, encarnar e inspirar ele. Entendeu? O Isaac Newton é um dos grandes avatares da humanidade. Imagine um cara que desenvolve cálculo diferencial integral, escreve as famosas 3 leis da mecânica e escreve, né, a lei da gravitação universal com 25 anos de idade. Qual moleque com 25 anos de idade que faz isso hoje? Fala pra mim. Então tudo na putaria, né?
balada sertaneja, atrás da Anitta, grudado no celular ali, 24 horas por dia. E depois, ele escreve um segundo tratado, um pouquinho depois, chamada... O primeiro tratado é o Princípio e a Matemática. O segundo tratado dele se chama Optics. Ele vai estudar a luz, em todas as suas nuances. E ele inventa o óculos. Vocês estão usando. Isaac Newton, inventor do óculos. Ele vai estudar como funciona o olho humano. E quando ele descobre todo o funcionamento do olho humano, o pai dele era míope, e ele falou, puta merda, a retina, a imagem está se formando fora da retina. Por isso que ele fica tudo embaçado. Então ele pegou o óculos, que é uma lente que atrasa a imagem e faz a imagem se formar novamente em cima da retina. Porque a lente do olho distorceu. A lente externa é uma correção. Olha que engenharia. Olha o bem para a humanidade. E toda a revolução industrial foi em cima das equações de Newton. Toda a revolução industrial. Até botar um satélite no espaço e o homem na Lua é em cima das equações de Newton. Vocês entenderam? E toda a revolução digital, computador, está em cima da física quântica. Se não tem a física quântica, não tem revolução dos computadores. Ninguém faz transistor. Tá? Não tem tecnologia digital. E nem tem a tecnologia laser. Certo? Fibra ótica. Então tudo isso são avanços modernos. O celular que está na mão de vocês, imagine você pegar um celular com a imagem 4K que tem o celular hoje e levar ele há 2.000 anos atrás numa máquina do tempo e mostrar para os caras lá, né? Chama o cientista da época, olha, trouxe uma novidade aqui para vocês, né? Veio da China. Tem que falar para ele, veio da China. Aí você filma o cara, tira a fotografia do cara, em cores, 4K, o cara fala, prendeu minha alma. Né? Você imagina você pegar um celular e mostrar? Você sabe aquele seriado Dark? Seriado da Netflix Dark? Que o cara volta 60 anos no passado, ele pode voltar, e ele leva um celular do futuro lá, e deixa na mão de um cara, só que acabou a bateria. Como é que o cara vai fazer funcionar? Você precisa ver o aparato que ele tem que fazer para fazer o celular funcionar. Né? Eu com 2 limões eu faço carregar um celular. Acabou a bateria, com 2 limões eu carrego. É o Lalá, cientista. É assim, vou falar pra vocês. Oi. Eu falei na pergunta de ontem, nos comandos, nos planos mais sutis, até onde vai ter conselho? O conselho sempre está no último, lá em cima. Entendeu? São 7? Não são 7 na Terra. Porque o último mais sutil não funciona. Não dá para montar essas coisas que a gente quer. Então, no quarto, quinto aqui, você tem o Conselho Planetário, o Comando Planetário. Esse Comando Planetário, ele é filiado à Federação da Galáctica. Você vê, tudo é intercâmbio galáctico. É interessante, sabe o que é interessante? Lembra quando o Chico Xavier falou da data limite? Ele falou assim, ele vai falar assim, quando, em 1969, o homem pousa na Lua, e os extraterrestres impediram a guerra nuclear na Terra até então, que era para acontecer na década de 60, houve um conclave estelar, um conclave estelar para decidir os destinos do planeta Terra. E Jesus, os espíritas acreditam que Jesus é o governador da Terra. Isso não é verdade. Então os espíritos falam assim, então Jesus vai nesse conclave estelar e representando o planeta Terra. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Se Jesus é o governador na Terra, ele não precisa ir para conclave nenhum, ele faz aqui e decide ele mesmo. Certo? Por que ele tem que ir num conclave, inclusive nem na Terra, ou das cercanias do planeta Terra, reúne-se com quem então Jesus foi se reunir? Para tomar as decisões do que vai fazer na Terra. Com quem? Com a federação. Quem manda é a federação, quem toma decisões não é um indivíduo. Não existe imperialismo na Terra que Jesus é o que manda. Né? Jesus é um dos indivíduos que estão numa parte operacional da Terra. Então, vai um monte de gente, mestres orientais que passaram,
Vai um grupo de gente que estão no comando aqui em cima, vai reunir. Por que ele tem que reunir o comando estelar? Porque você tem que entender que na Terra, todas as almas que estão assim, elas são de várias origens estelares. Vem grupos de vários planetas, várias ordens misturadas em vários graus evolutivos. Quando vai tomar-se uma decisão planetária, você pega os comandos de ordem de todos esses mundos, se reúne e senta junto para decidir o que nós vamos fazer. Não é uma decisão monocrática do TSE, do TJ, do Careca. Não vão mexer com isso, ainda vai preso já. Calma, estamos chegando lá. Né? O nome que se dá a este comando planetário aqui não é esse nome, mas comumente conhecido como comando Astar. A palavra Astar é uma palavra sânscrita. Ninguém usa sânscrito lá no astral. Sânscrito é uma língua aqui que nem hoje ninguém usa essa porra. Você sabia disso? O sânscrito é uma língua morta, ninguém fala sânscrito na Índia. A Índia o pessoal fala hindu hoje, fala hindi, né? Não o sânscrito. Sânscrito é uma língua morta, ninguém escreve sânscrito na Índia hoje. Então, você tem... Astar significa luz. Então é o comando da luz. Quando você fala Astar Shehan, a luz que mais brilha. Esse nome foi cunhado por um coronel americano chamado George Van Tassel, que foi um dos primeiros contatados de Astar Shehan. Que ele fala que é uma frota de extraterrestres que veio aqui de Alfa Centauro, do planeta Metara, que orbita a estrela Alfa Centauro. Você está entendendo? Então não tem nada a ver com o comando planetário Terra Astar Shehan. Ele é o comandante de uma frota de extraterrestres, mas não é o comando planetário Terra. E o próprio nome não é um indivíduo, né? Não é uma pessoa, a luz que mais brilha. Certo? Então você tem que imaginar que o comando planetário Terra, os comandos planetários, reúnem milhares de inteligências extraterrestres diferenciadas para coordenar um projeto planetário, onde almas de várias partes da galáxia se reúnem para uma experiência planetária totalmente organizada e equilibrada. Isso é o projeto Terra. Tá? O projeto Terra é altamente organizado. Não existe essa bobagem de ET do mal, que sai de outro planeta para vir enferrar. Não. No astral Terra não chega nenhuma nave sem autorização e não parte nenhuma nave sem autorização do Comando Central. Outra, nenhuma nave navega na galáxia sem autorização da Federação. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando você tem essa visão mais avançada, não tem essa bobagem de ET do mal. Gente, todos os projetos planetários são coordenados por inteligências superiores, fora da matéria. Não vai existir nenhuma raça na galáxia que avança tecnologicamente, mas não evolui espiritualmente. Isso é que nem a máxima do Padre Quevedo. Não existe. Pode ter certeza do que eu estou falando. Eu sei que eu estou falando, meus amigos estão tudo aqui do nosso lado aqui agora. Tem dois caras aqui. Tem um cara em pé aqui, ele tem 2,5 metros e tem outro aqui. Né? E um bando de greyzinho que já andou mexendo com todo mundo aí na plateia. E vocês não veem. Podemos falar que uma escala pela hemisfério esquerdo seria 10 espiritual para 1 intelectual? Oi? Andar 10 na escala espiritual para galgar 1 intelectual? Só para o cérebro trabalhar uma imagem. Eu acho o seguinte, na Terra é o contrário. Existem pessoas extremamente intelectuais, mas zero espiritual. 10 espiritual para galgar 1 intelectual. Avança no espiritual, galga intelectual. Hemisfério direito, não esquerdo. Eu entendi a sua pergunta, mas eu estou ficando meio... Porque... Você precisa primeiro evoluir no plano espiritual. O que é isso? Evoluir é ficar com matéria menos densa, mas sua moral, ética e moral seria a cópia do amor, basicamente. Um certo padrão. Sim, aqui na Terra, veja bem, aqui na Terra, é como dizia Nietzsche, Deus está morto. Né? A espiritualidade, ela não é básico na experiência humana aqui. A intelectualidade e o ego é. Então você vê, os grandes cientistas são ateus.
Muitos deles são ateus. Tem até o Leandro Carnal que se diz ateu. Mas será que é uma forma como isso na intimidade, Sim. inteligentes, Uhum. principalmente no meio da arte, e você percebe que até a questão, basicamente, vamos imaginar Cristo, como foi visto e como é visto, e eles próprios se dando e agem como se fosse uma grande mente coletiva. Ou seja, na prática, eles são tão espiritualizados ou mais do que outras pessoas que não são, como se fosse uma grande figura psicológica do ego. Eu vou contar uma história para vocês, para a gente encerrar a aula de hoje aqui, que aconteceu comigo há uns 30 anos atrás. Eu fui convidado para um bate-papo dentro da Universidade de Campinas para discutir ciência e espiritualidade. Só tinha eu de médium e sensitivo. Só eu. E eu era físico. Então por isso eu fui convidado. Né? E todo mundo ali na mesa era cético, ateu, ou não acreditava em absolutamente nada que vinha da espiritualidade, dos médiuns, Chico Xavier, Divaldo, sabe essa coisa? E eu tinha que enfrentar esses intelectuais. Certo? Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu fui em 82 num Congresso Internacional de Brasília, ufológico, veio o Heineck dos Estados Unidos, aquele que participou do projeto Livro Azul, que teve o seriado na History, né? 2 temporadas. Ele, né, fez o James Hurtak, um rabino judeu que escreveu As Chaves de Enoque, tal, saca? Que colocou no filme do Spielberg, era consultor do Spielberg. O Heineck aparece até no filme do Spielberg, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Então essa gente veio para um congresso aqui. Olha a diferença de um médium que nem eu num congresso desse. Abertura do congresso, todo mundo lá, os conferencistas na mesa. Eu era conferencista, então eu estava sentado na mesa, em 82. Eu tinha 20 e poucos anos. De repente, aqueles meus amigos greyzinhos, tudo andando pelo palco, pela plateia, uns 10 deles de 2,5 metros, uns reptilianos, uns ETs esquisitos, tudo ali no palco, espíritos humanos. E eu interagindo, vendo, conversando. E ninguém daqueles porra discutindo o tempo todo se tem ou se não tem ET. Olha que merda. Eu vou falar o quê para aqueles caras? Pior, nós vamos para uma vigília ufológica, todos os conferencistas e as famílias dos conferencistas. No sábado à noite. Lá vou eu. Eu e mais um sensitivo que estava junto comigo, e o capitão Barbosa. Vocês não conhecem, tem um capitão do exército que não saiu da minha cola, aqui de Campinas. Estamos lá no James Hurtak comandando uma vigília. E vamos cantar mantras. Kodosh, sabe? E mantra daqui. Vamos cantar aquele mantra. Que é para chamar os ET. Que é para chamar os ET. E levem suas câmeras, máquinas fotográficas. O céu estava muito bonito. Tal. Ficou 1 hora fazendo vibração. Tá? Aí na hora que vai, acaba, agora vocês podem pegar suas câmeras, binóculos, máquinas fotográficas, que pode aparecer coisas no céu, porque nós fizemos um chamado, chamamos ET. Só que 15 minutos depois da vibração, os greyzinhos tudo andando ali, os ETs, os espíritos, enchendo ali em volta de nós. Certo? Olha a cena. Olha a cena. Quando ele mandou todo mundo olhar pro alto, todo mundo, máquina fotográfica, filmador, todo mundo olhando o céu, né? Aí um amigo meu, que era vidente também, que estava junto comigo, ele veio lá e dá uma olhada. Todos os greyzinhos estavam assim. Olhando por cima. Olha a cena. Olha a cena que eu vivi. Aí, um greyzinho chegou para mim, eu estava até distraído, assim, olhando assim, ele puxou minha calça, assim, sabe? E eu olhei, e ele falou assim para mim, Laércio, fala para eles que nós não estamos lá em cima. Fala para eles que nós estamos entre vós. Eu olhei para ele assim, não vou falar não, fala você. Então o que eu vou falar? Você imagine, J. Allen Hynek, fudido pra caramba. Projeto Livro Azul da NASA. Né? O
James Hurtak. Agora vem um bosta com 24 anos, 25 anos de idade e fala, ô, cara, vocês estão tudo errado, eles estão aqui do nosso lado. Eu falei, fala você. Ele deu risada. Ele era chocando a risada. Isso aqui me meteu numa fria, né? Gritou. Depois disso, você vai ver que ele tem uma camiseta, até hoje escrito assim, nós estamos entre vós. Agora eu vou voltar para o debate dos cientistas lá. Olha como que eu comecei a minha palestra. Todo mundo falou, ninguém acredita em porra nenhuma de espírito, vida após a morte, aquela briga toda. Aí chegou na minha vez. Falei assim, eu vou contar uma história para vocês. Verídica. Nasce uma criança e vão verificar que essa criança é cega de nascença. Então essa criança ela é muito bem tratada, nasceu numa família muito abastada. E desde cedo essa criança é a mais bem cuidada de todas. Ela vai crescendo, ela vai nas melhores escolas para cegos. Aprende matemática, física, química e vai se tornar um astrofísico. E vai trabalhar junto com um corpo de astrofísicos. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Desde muito cedo, essa criança, quando estava no ginásio, as pessoas falavam para elas que a lua existia. E que a lua era tão bela, prateada, e parava no céu noturno, lá brilhando. Mas o cego de nascença jamais poderia ter consciência que aquele objeto existia e ele era real. Porque para o cego de nascença, só o que ele toca é real. A sua visão está nas mãos. Este indivíduo, ele cresceu, ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, mega pós-doutorado, mas mesmo assim continuava cego. Falei, é o que vocês representam para mim hoje diante de mim aqui. Todos vocês são cegos de nascença. Eu sou o único aqui que tem um olho aberto e posso ver que a lua existe. E vocês, não. Por todos os títulos que vocês têm, jamais vocês vão conseguir entender que a lua existe. Porque vocês são cegos de nascença. E a lua, meu filho, são os espíritos que vocês não veem e que eu vejo. Fodi todo mundo. Essa é a diferença de um médium para os intelectuais cegos de nascença. Essa é a única diferença. Eu vejo a lua e vocês não. Como é que eu vou pegar a lua e botar na sua mão para você sentir? Quero concreto. Só prova se eu ver. Ah, vocês são todos cegos? Como é que eu vou fazer a lua? Vou fazer o cego acreditar que a lua existe? Se vocês têm um cara de boa visão no meio de todos os cegos de nascença. Vocês são cegos espirituais, eu falei para ele. Vocês podem ter boa visão da matéria, mas vocês não são todos cegos de nascença na questão espiritual. Os caras com uma cara de bosta olhando para mim. Olha o que eu posso fazer. Aí vem um americano achando que é o papa da ufologia, completamente perdido. O brasileiro está 1 milhão na frente de americano em termos de consciência ufológica. Porque nós acreditamos em vida após a morte. Os americanos não. Cientista nenhum acredita em vida após a morte. Vai nas universidades, ver se algum psicólogo de universidade acredita em vida após a morte. Ninguém acredita. Tudo é mente, morreu, acabou tudo, não tem mais nada depois da morte. São os que dão mais trabalho depois da morte, quando vê que não morreu. Eles não acreditam que morreram, esse pessoal. De tão adensados e materialistas que eles são, que quando eles se encontram vivos e acordados após a morte, eles não acreditam que estão mortos. É muito difícil isso. Então, dentro desse contexto que nós vimos ontem, e hoje, vocês percebem o quão organizado tem que ser a galáxia para um projeto planetário funcionar, não é mesmo? E vocês sabiam que cada um de vocês está atrelado numa máquina de inteligência artificial
que monitora você 24 horas por dia, seus pensamentos, suas ações, suas imagens, tudo filmado, e essa máquina controla, ela monitora seus batimentos cardíacos, sua oxigenação, sua respiração, todos os parâmetros médicos são monitorados por essa máquina. Ela sabe até anos que você vai ficar doente lá na frente. Tão avançado que é essa tecnologia. Esse é o Dejar. O Dejar é essa máquina que te monitora. Esse é o teu mentor verdadeiro. Que vai ter mentor lá 8 bilhões de pessoas? Vocês estão malucos? Quem é que vai querer cargo de mentor do outro lado lá? Vai ser mentor da Dilma. Desgraça total. Então, o que nós estamos tentando discutir com vocês aqui é uma outra visão mais avançada, mais sofisticada, do olho de Horus, né? Aquele olho que tudo vê, né? Quando Jesus fala, meu Pai que está no céu, que tudo sabe, tudo vê, ele estava falando do Dejar, não é do pai dele, Deus, lá, que fica lá. Deus que tem que cuidar da galáxia inteira, tem que cuidar do universo com bilhões de galáxias. Cara, não é isso. É que a cabeça dos antigos não chegava nem até Marte, né, coitado? Nem sabia o que era Marte no céu. Na verdade, as inteligências que coordenam o Projeto Terra, elas usam de alta tecnologia para coordenar tudo isso aí. O que são os computadores de um banco hoje em dia? Para controlar toda a finança bancária. Né? Antigamente os caras faziam tudo na mão, né? Escondia na mão, quando ia lá, o cara queria saber seu saldo, ele puxava uma gaveta, olhava na sua ficha, tirava a sua ficha e quanto você tinha no banco. Olha que desgraça. O cara tinha que anotar na mão, você tirou 50 conto ou menos aqui. Se o cara levar a conta lá, puta prejuízo bancário, né? Hoje não. Hoje você vai na internet, consulta seu estado pelo celular, tal, faz transferência, bota a Pix ali, sabe? Ou seja, essa eletrônica, ela diminuiu o trabalho braçal. Agora você tem que pensar numa civilização que está 10 bilhões de anos na nossa frente, que máquina que ela vai ter para coordenar tudo isso daí? Para observar a tua vida, analisar tudo que está acontecendo com você. Então vocês vão entender que existe um ser ali de inteligência artificial, totalmente sofisticado, e todos vocês via Wi-Fi, que vocês não sabiam o que era Wi-Fi antigamente, estão conectados com essa máquina. Esse é o primeiro Deus que vocês têm aqui. É a rede de internet astral. É o santo Google lá de cima. E todos nós estamos conectados. E essa inteligência artificial, ela pode implantar ideias na sua cabeça. Ela tem autorização, até certo nível, para baixar software novo na sua cabeça. Né? Você quer ver de que jeito? Ela faz assim, tá lá você, perdeu a namorada, dor de corno pra caralho, você chega lá, meu senhor, você me ajuda, me dê uma luz para sair desse buraco. Aí você vai dormir de noite. Tá? Aí o Dejar começa a implantar sonhos em você de nave espacial, disco voador, ET, você sonha a noite inteira com essa porra. Aí no dia seguinte você acorda, fala, porra, cara, sempre foi legal pra cacete, com amor, tal. Aí você vai na internet pesquisar sobre o assunto, aparece o lá, você pisca, lá. Aí assistiu a primeira palestra, a segunda palestra, aí tá fudido. Nunca mais você vai ser o mesmo. É o upgrade no seu cérebro. Certo? E quem fez esse upgrade no teu cérebro? Por que você rezou? As suas orações foram ouvidas. Fizeram um upgrade, tiraram você do buraco, te deram uma chance de você evoluir e não ficar a vida inteira correndo atrás de mulher que nem tonto. Porque o ser humano, a vida do ser humano é looping, cara. Ele vai no serviço, acaba o serviço e vai lá na balada pra atrás de mulher. Não é? E compra aquele puta carro de luxo, bonitão, fudido, pra pegar a mulher. O carro dele não é pra transportar ele, é pra pegar a mulher. É, o ego. Transportar o ego. O Osho sempre dizia, atrás de todo carro de luxo existe um frustrado sexual. Tá?
Exato. Quanto maior o carro, menor o pinto. É proporcional. E quanto mais o indivíduo deseja poder, mais frustrado sexual ele é. Então, na política, todo político é um frustrado sexual, segundo o Osho. Não é eu, tá? Não vem inventar na história. Então é isso, pessoal. Namastê, muita paz, bom domingo a todos. Até o próximo encontro aí.